ver um exercício disso. Em uma transformação a volume constante, 200 gramas de gás ideal sofre uma variação de temperatura de 200 Kelvin para 600 Kelvin. Considerando o calor específico do gás a volume constante, ou seja, CV 1,25 caloria por grama Kelvin, tá? Não está em grau Celsius, aqui está em Kelvin, e 1 caloria igual a 4,2 joules, determine a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação. Muito bem, vamos lá. Bora trabalhar. Podemos fazer isso justamente na fórmula da calorimetria, né? Eu vou usar o delta-teta só para seguir com a simbologia, né, que eu usei no bimestre passado, tá? Mas não vai ser problema para você. Então eram 200 gramas de gás, o calor específico é 1,25 e a variação de temperatura foi de 200 para 600, então é 400 Kelvin, porque o calor específico está em Kelvin, tá? Lá no bimestre passado a gente resolvia em graus Celsius. Fazendo essa conta, dá exatamente 10 a quinta, mas 10 a quinta calorias. Para transformar isso em joule, eu tenho essa relação, olha, 1 caloria é igual a 4,2 joules, então 10 a quinta calorias vai me resultar em 4,2 vezes 10 a quinta joule, certo? Fazendo só, eu só multipliquei para poder ter o resultado em joule. Na letra B, ele pede o trabalho realizado no processo. Aqui está fácil, porque é uma transformação a volume constante. Então, em volume constante, o trabalho é zero. Não houve expansão. Não houve variação de volume. Então, o trabalho, nesses casos, é zero. Ele pede a variação da energia interna sofrida pelo gás. Bora na equação, na primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma equação de balanceamento. Certo? Então, calor vai ser a variação de energia interna mais o trabalho. Esse calor, 4,2 vezes 10 a quinta. Essa variação de energia interna é o que ele quer e esse trabalho é zero. Então, daqui saiu que toda a variação da energia interna é o calor que ele recebeu do meio. Essa é a análise que a gente precisa fazer nas transformações gasosas, junto com a primeira lei da termodinâmica. Bora continuar aqui. Transformação isobárica. Bom, na isobárica nós temos a mesma variação mesmo valor de pressão. Então o PVT por motor vai ficar assim, olha, P1T1. Por que P, Thiago? Porque não tem variação de... Então é V1T1, V2T2. Certo? Se não há variação de pressão, isso não altera em nada as variantes, né? Ou seja, a nossa primeira lei da termodinâmica vai ficar inteira dessa vez, certo? Não podemos esquecer que o trabalho, no caso, vai ser igual numericamente àquela área ali, certo? Só tem que analisar se vai ser uma compressão ou uma expansão. Ainda analisando agora com as isotérmicas, né? A compressão isobárica, ela, né, dá para perceber que já que ela diminui de volume, então houve a diminuição também de temperatura, porque saiu da isotérmica T1 e foi para T2. Coisa que é o contrário na expansão isobárica, que ela está no volume menor e foi para uma maior, ou seja, houve aumento de temperatura. Olha o que é interessante analisar. O que acontece na expansão? A expansão, nós temos o trabalho positivo, certo? O que mais nós temos? Já que ela aumentou a temperatura, então aumentou a energia interna. Então essa variação deu positiva também. Correto? Isso resulta o quê? Se eu tenho na equação Q igual a ΔU mais tal, e esses dois valores são positivos, então significa que o meio recebeu calor. Agora, na compressão, olha o que acontece. Compressão significa que o volume diminuiu.
então o trabalho é negativo. Se comprimiu, saiu uma temperatura maior, uma menor, então significa que a minha variação de energia interna deu negativa. Então, na equação da primeira lei da termodinâmica, se esse ΔU é negativo, o trabalho é negativo, então significa que o meio perdeu calor o sistema perdeu calor para o meio. E eu posso, né, calcular esse calor, no caso aqui seria a pressão constante. Também é a massa do gás, o calor específico, a pressão constante e uma variação de temperatura. Isso aqui vai ser válido sempre. Inclusive, para aquilo que a gente vai ver agora, que é o calor molar, certo? Bora fazer essa análise aqui. Então imagina aquelas duas isotérmicas em que eu tenho duas transformações. Uma é isocórica ou isométrica, que é a AC, ou seja, não varia o volume. E temos uma isobárica, que vai de A para B, ou seja, a pressão constante. Sendo que é uma isotérmica, ou seja, as temperaturas desses dois pontos é a mesma, eles estão na mesma isotérmica. Bora fazer uma análise aqui. Sabemos que o calor, né, Mr. Cão. Também temos que o número de mols nada mais é do que a massa sobre a massa molar. Isolando essa massa aqui, fica o número de mols vezes a massa molar. Vou substituir lá em cima para saber que a quantidade de calor é a quantidade de mols vezes a massa molar vezes esse calor específico e a variação de temperatura. Eu não, né? Esse produto aqui de calor molar, representado pela letra C. Cuidado, que pode, se você confundir com capacidade térmica lá do primeiro, lá de calorimetria, não é a ideia aqui. Então, posso reescrever a equação assim, ó. Então, a quantidade de calor é o número de mols vezes o calor molar vezes a variação de temperatura. Essa equação aqui é válida, porque às vezes é isso que você vai receber num vestibular. Agora, o que é interessante? Esse calor a volume constante. Bom, se ele foi a volume constante, então não houve trabalho. Então todo o calor a volume constante, ele se transformou em variação de energia interna. Agora, se eu calcular esse valor a pressão constante, no caso, aí eu vou ter a variação de energia interna mais o trabalho, porque agora houve trabalho. Muito bem. Nós sabemos que, como tanto o ponto C quanto o ponto estão à mesma temperatura, estão na mesma isotérmica, então esses dois valores aqui são iguais. Vou trocar então. Ó, QP, onde está ΔU, vou escrever QV, mais trabalho. Para ficar mais coerente aqui, juntando os calores, QP menos QV igual a trabalho. Bom, eu posso reescrever o seguinte aqui, que o QP nada mais vai ser do que a quantidade de mols vezes o calor molar, a pressão constante, vezes Δθ. A quantidade de calor a volume constante, então vai ser a quantidade de mols, o calor molar a volume constante, vezes Δθ. E o trabalho? Trabalho nada mais é do que P vezes ΔV, né? A pressão vezes a variação de volume. Essa aqui é a unidade, é o princípio básico de trabalho. Mas PΔV é a mesma coisa que NR Δθ, tá? Tá bom, seria ΔT, daquilo que a gente está estudando aqui. Mas para ficar, é a mesma variação de temperatura. Eu vou cortar todos esses N Δθ aqui para gerar o que nós chamamos de relação de Mayer, que é o calor molar à pressão constante menos o calor molar a volume constante é igual à constante dos gases. Isso aqui também é uma equação interessante para termos. Certo?
Bora ver um exemplo para acabar com tudo. O diagrama representa uma transformação isobárica do estado 1 para o estado 2, compressão, tá vendo? Em que o gás perdeu 200 joules de energia para o meio externo. Qual o trabalho realizado na compressão? Essa questão é interessante. Primeiro, que a gente sabe que o trabalho é igual numericamente a essa área aqui. Essa área aqui, que é um retângulo. Já falei para vocês fazerem a revisão de vocês de geometria. Então, bora lá. Se esse trabalho vai ser igual numericamente à área, então vamos calcular a área primeiro, né? Calma. Bora calcular essa área. Que é um retângulo. Então vai ser base vezes altura dividido por 2. A base foi de 5 até 10, então é 5. A altura tem 12. Por que dividido por 2, Tiago? Isso é do triângulo. E no caso aqui é um retângulo. Então 5 vezes 12 dá 60, logicamente. Então o meu trabalho vai ser igual numericamente à área. Só que houve uma compressão. Ele está no ponto 1 de volume 10 e foi para 5. Então, no caso aqui, o trabalho vai ser menos 60 joules, viu? Por isso que é igual numericamente, porque depois a gente tem que fazer a análise se aquele trabalho foi positivo, se foi negativo e assim por diante. Certo? Bom, a letra B, ele pede qual a variação da energia interna do gás. Essa questão aqui é sua, tá bem? Eu quero saber de você qual foi a variação da energia interna do gás. E como é que vai sair isso, Thiago, então? Bom, você tem que o calor, ele nada mais do que a variação da energia interna, que é o que ele quer, mais o trabalho. A questão deu esse valor de Q e nós acabamos de calcular o valor de tal do trabalho. Tá? Você só precisa analisar se essa quantidade de calor ela é positiva ou é negativa. Ele deu a dica lá em cima, tá bom? Cálculos no portfólio, resposta no Google Classroom e um abraço para vocês.